Olá pessoal! A partir de hoje nas aulas de Geografia nós vamos trabalhar um novo tema, que é a tecnologia e a energia conectando pessoas, movendo o mundo. Dentro dessa temática, nós vamos trabalhar hoje nessa aula a modernização das atividades econômicas. A primeira modernização que nós vamos trabalhar é a agricultura. No início da prática agrícola, os instrumentos usados, e as ferramentas utilizadas eram muito rudimentares. Eram pedras afiadas, lascas de ossos de animais e galhos de árvores. Com o passar do tempo, foram surgindo inovações das máquinas, ferramentas e equipamentos que foram auxiliando aí o desenvolvimento da agricultura. A partir disso, acabaram surgindo novas formas de cultivar, novas culturas de cultivo, além de aprimoramento daquelas que já existiam. A tecnologia entra como um instrumento de ajuda para a agricultura. Um exemplo disso são os drones. Qual a função dos drones na agricultura? Os drones eles possuem aí compartimentos de câmeras, lentes infravermelhas e além de sensores dos mais variados tipos, que ajudam no monitoramento das lavouras. No entanto, quanto mais máquinas entram para o meio agrícola, para a agricultura, também há uma diminuição dos trabalhadores rurais. Isso porque as máquinas conseguem fazer um trabalho de mais de um trabalhador, logo acaba tendo essa diminuição. Aqui eu trouxe duas imagens para vocês que retratam aí o contraste entre uma plantação com a modernização e outra não. Aqui nós temos um trabalhador rural fazendo aí a aragem da terra a partir de uma enxada. E aqui nós temos um trabalho feito numa lavoura de algodão com o auxílio das máquinas. Um fato interessante é que essa imagem aqui dessa plantação de algodão eu tirei de um projeto de modernização da cultura do algodão que foi feito aqui para as regiões do Ceará como um incentivo de criar novos empregos no meio rural. E esse projeto, gente, nós que somos aqui de Iguatu, ele vigora em cidades que são próximas daqui, como Quixadá, Quixeramobim, Senador Pompeu, Mombaça, Piquet Carneiro, entre outros. Agora vamos ver um pouco sobre a modernização da pecuária. Mas o que é a pecuária? Em uma visão geral, a pecuária é a atividade que envolve a criação e também a venda de animais, tanto para a domesticação como para o abate. E onde é que se encaixa a modernização? Se encaixa justamente na pecuária intensiva. Vocês sabem o que é a pecuária intensiva? Ela é bem parecida com a pecuária normal. A única diferença é que o gado ele é criado, confinado e recebe uma ração e uma pastagem que ela é cultivada. Entre as outras modernizações que nós vemos na pecuária, os avanços tecnológicos ajudaram na criação de rações nutritivas, alimentos complementares, na criação de vacinas, novas técnicas de criação e de reprodução e a utilização de máquinas e equipamentos. Todas essas inovações acarretaram um aumento de produção de carne, leite e também de couro. Dentre essas mudanças tecnológicas, que nós estamos vendo aqui na pecuária, eu trouxe duas específicas aqui para vocês, que são os brincos com chips e os drones. Os brincos com chips são colocados nas orelhinhas dos bois e serve para que eles possam ser achados e também para enviar informações a respeito da identificação, da quantidade para satélites e a fim de monitorar o funcionamento do rebanho. Os drones também ajudam na monitoração desse rebanho. E aí eu trouxe essa foto aqui do rebanho sendo monitorado pelo drone. Para quem não sabe o que era um drone, agora vocês estão vendo aí o que é esse drone. Bom, gente, vamos agora falar um pouco sobre a modernização das atividades extrativas. O extrativismo é a ação de extrair ou de coletar recursos naturais para fins tanto comerciais como industriais.
E aí, com o aumento, né, dessas extrações, nós temos 3 principais áreas de extrativismo, que é o animal, o vegetal e o mineral. Eu vou falar um pouco sobre 2, sobre o animal e sobre o mineral. Bom, gente, na pesca, né, na extração da pesca, nós temos um grande ganho de ajuda para os pescadores, que agora os barcos eles podem ser equipados com radares, que ajudam a identificar onde tem maior concentração de cardumes. E os cardumes, caso vocês não saibam, são vários peixinhos juntos. A junção de vários juntos, o conjunto de peixinhos, são chamados de cardumes, que é justamente o que eles fazem, né? Eles pescam os peixes. E aí esses radares auxiliam nisso. Já no extrativismo mineral, as técnicas avançadas, os equipamentos modernos e as mãos de obras especializadas ajudaram também bastante para evitar que os trabalhadores que vão para esses minérios aconteçam acidentes e eles acabem morrendo. Infelizmente, a modernização não é para todos. Isso porque os produtores nem sempre têm dinheiro para investir em máquinas e em tantos processos de modernização, né? Além disso, também existe aqueles que não têm conhecimento de como fazer isso. Entre as contribuições modernas, né, para a pecuária e também para outras áreas aí das atividades econômicas, tem a biogenética. A biogenética desenvolve estudos a partir do material biológico, que são células, micro-organismos, enzimas, e eles pegam todas essas informações e integram aos conhecimentos da engenharia genética. A engenharia genética, por sua vez, ela vai recombinar genes desses organismos vegetais e animais para aplicação tanto na agricultura como na pecuária e também na medicina. E aqui eu trouxe 2 imagens que ilustram. Essa imagem ilustra a pesca, né? A modernização da pesca. E aqui é uma extração de minério de calcário lá de Santa Catarina. Nós podemos ver aqui a presença das máquinas auxiliando aí os mineradores. Agora nós vamos falar um pouco sobre a modernização da indústria. Nós sabemos que nos últimos tempos, há um avanço considerável da indústria. Ela está sempre em constante movimento, sempre produzindo mais, em quantidade maior e em pouco tempo. Eu trouxe essas 2 imagens aqui para vocês que ilustram muito bem isso. Nós vemos aqui nessa imagem, essa imagem ela é de 1923, do estado de São Paulo, uma fábrica de produção de automóveis. Essa aqui também é de uma produção de automóveis, só que ela é do ano de 2016. E ela é do município de São José dos Pinhais, no estado do Paraná. Nós podemos ver várias diferenças aqui na questão de produção. Tanto os modelos que são mais atuais, como também, em vez de ser, aqui nessa imagem, em vez de ser robôs, né? Como a gente está vendo aqui, fazendo esse processo aqui de produção, nessa imagem nós vemos pessoas, operários fazendo isso. Esse processo aqui de montagem, a gente dá o nome de linha de montagem. Ela foi feita por Henry Ford, no ano de 1913. Ela foi inaugurada por Henry Ford em sua fábrica de automóveis. E aí, a gente vê que, com o passar do tempo, houve uma substituição de operários por robôs. Tanto é que aqui a gente vê várias pessoas fazendo aqui o processo de produção e aqui a gente vê apenas robôs, pessoas usando, né, fazendo com que as máquinas funcionem. Falando mais um pouco sobre a linha de montagem. O que é a linha de montagem? Antigamente os automóveis iam passando por uma esteira, que é essa aqui, ó. E cada operário tinha uma função de colocar uma roda ou de colocar um parafuso. Essas funções hoje em dia também existem ainda, só que em vez de serem pessoas fazendo, são robôs. Agora nós vamos falar um pouco da história da indústria, desde lá do tempo do artesanato.
vocês vão entender bem direitinho o que é. Bom, gente, a gente já viu que em pouco tempo a indústria ela consegue ter esse caráter de mudança, né, muito grande. Mas essa questão de trabalhar com transformar recursos naturais em matérias-primas já vem de muito tempo antes. Inicialmente, as pessoas elas produziam os bens que as pessoas necessitavam de consumo mesmo, como roupas, objetos de uso diário, instrumentos de trabalho, entre outras coisas, tanto para si como para a família. E essa produção era artesanal, ou seja, era feita de forma caseira e em casa. Alguns desses objetos também eram feitos sob medida e eram vendidos por encomenda. Isso acabava gerando um pequeno comércio. Aí esse modo de produzir, né, esse modo de movimentar o comércio de produção foi conhecido como artesanato. E os artesãos, o que eram? Bom, os artesãos eram justamente aquelas pessoas que produziam esses objetos. E eles produziam em casa mesmo, porque eram em pouca quantidade. E aí, por isso eles levavam esse nome de artesãos. Eles tinham pequenas oficinas em casa onde eles produziam essas coisas. Essa imagem aqui, gente, ela vai ser muito importante lá no próximo slide que eu vou mostrar para vocês. Mas basicamente ela aqui é uma máquina de fiar ou de tear. Aqui provavelmente, eu sou leiga, mas acredito que seja algodão que ela está fiando, né, para a produção. Agora a gente vai falar um pouco sobre a Revolução Industrial, que tem tudo a ver com o tema que a gente acabou de ver, que são os artesanatos, né? Que são os artesãos. Ela se iniciou aí, teve início no final do século XVIII e no começo do século XIX. E algumas pessoas daquela época achavam que ia ser um marco social. Finalmente, as pessoas que não podiam se beneficiar, né, com o progresso, participariam da distribuição agora dessa riqueza, que até então só era permitido para a minoria de privilegiados. Mas a gente sabe que isso não aconteceu. No entanto, a gente não pode dizer que não foi um marco na história da humanidade, porque na verdade foi. Ela transformou a produção de bens e serviços. Isso porque aqueles artesãos que antes, né, estavam produzindo pouco, começam a produzir muito depois da Revolução Industrial. Isso porque um fluxo de pessoas vai para as cidades e aumenta, né, tem esse fluxo urbano, e agora esses artesãos precisam de ajudantes para produzir mais e em pouco tempo. Esses ajudantes, eles começam a ganhar por esses serviços que eles estão prestando. E esse processo, né, de produção ganha o nome de manufatura. A manufatura também refere-se às oficinas onde eram produzidas mercadorias e por isso também recebeu esse nome. Aí no século XVII, entre os séculos XVII e XVIII, o comércio ele se intensifica. E por que está século XVII e XVIII? Porque na verdade eu estou falando da evolução aí da indústria até chegar na Revolução Industrial. E aí entre esse século XVII e XVIII tem uma intensidade do comércio. Por conta dessa intensidade surgem as primeiras invenções, que são a máquina de fiar. Entre essas invenções, a máquina de fiar, que eu mostrei no slide passado, e a máquina a vapor. Surgem essas máquinas, por conseguinte, também surge uma nova forma de produzir, a maquinofatura ou indústria moderna. E o que é isso? Bom, lembra daqueles trabalhadores que eu falei anteriormente, que estavam, né, que participavam de toda ali a produção, de todas as etapas da produção? Eles já não são mais necessários aqui na maquinofatura ou na indústria moderna. Qual é a função deles agora? Eles vão operar máquinas e verificar o funcionamento delas, e elas vão fazer o trabalho que eles faziam antes. Gente, essa imagem aqui é a da máquina do vapor, a primeira máquina de vapor, para vocês verem como ela era aqui, lá para o século XVII, século XVIII, por aí. Bem antiga, né? Bom, eu espero que vocês tenham entendido
tenham gostado da aula de hoje, tenham aí entendido o processo de revolução, o processo da modernização, tanto na agricultura, como na pecuária, como nas atividades extrativas, e tenham entendido tudo. Agora vão lá e resolvam a atividade bem direitinho. Até a próxima!